Olá, boa tarde. Vamos esperar aqui a minha convidada entrar. Deixa eu mandar para ela. E hoje me atrasei de novo, peço desculpas. Mas às vezes é assim. Esperar aqui. Ah, muito bem. Deixa eu adicionar. Olá, Tudo bem? Boa tarde. boa tarde. Desculpa o atraso. Acontece, tá tranquilo. Ai, coisas da vida mesmo. Não tem jeito. Pacientes. Aí não tem jeito, tem que dar atenção pro paciente, né? É, Às vezes a gente não consegue, né, terminar a sessão no horário exatamente previsto, mas são coisas que acontecem. eu sempre tenho uns 10 minutinhos de carência, assim, mas pronto, não tem problema. E muito feliz em estar aqui com você de novo, te agradecer de novo. E agora vamos falar de um assunto muito interessante, que é essa dinâmica que muitas vezes incomoda muito o casal, que é às vezes a relação com os pais, com os sogros, e aí o seu papel, né? E aquela questão, a gente não pode deixar de olhar para a questão de honrar pai e mãe. Isso é importante que a gente observe no nosso marido, na esposa, mas na exata medida dentro do casamento. Então, eu vou deixar você começar para a gente Eu não, poder. eu não estou te vendo. Você está me vendo e se vendo? Tô vendo. Eu não estou te vendo. Não, eu tô vendo tudo direitinho. Se alguém puder comentar aí na live se está vendo nós duas direitinho. O Ó, até Rodrigo, boa vou. tarde, Pronto. Rodrigo. Se ele puder mandar aqui nos comentários se você está vendo a Laíla e eu, porque eu só estou vendo eu. Não, eu tô vendo direitinho. Então, essa é a relação sempre conturbada, Sempre. porque sempre dá pano para manga essa história. E até mesmo, eu acabei de mandar o convite em um grupo que a gente faz parte, e uma pessoa perguntou assim: ah, eu não tenho mais mãe, nem pai, nem sogra, nem sogro. Essa live pode me ajudar? E aí eu falei que sim, porque aqui a gente coloca pai, mãe, sogra e sogro, porque teoricamente são as pessoas mais próximas a nós. Mas É o que vai ser falado aqui é, serve para várias relações, né? Várias coisas que nós ouvimos de pessoas de fora. Então, serve para relação de amizade, serve para relação com cunhada, cunhado, irmã, não necessariamente pai e mãe. É conhecimento assim para a vida. é Mas verdade. aqui, como a gente fala sobre casamento, nós vamos focar nessa relação que às vezes é conturbada. Não deveria ser, mas é. Mas serve para aplicar em várias áreas da vida. E aí, uma primeira coisa a ser dita, Laíla, que eu tenho reparado muito, é que hoje em dia há um vitimismo muito grande, né? Há uma tendência muito grande a trazer aquilo que eu ouvi como um ataque pessoal, como alguém que está tentando me atingir, me ofender. E isso não só nessa relação com pai e mãe, né, sogra e tudo mais, mas de maneira geral. Nós temos muita dificuldade de separar o que é pessoal e o que não é pessoal.
Mas nessa relação com os avós dos nossos filhos, vamos colocar assim, a gente corre o risco de trazer para o pessoal coisa que não é pessoal. E aí isso vai criar uma blindagem em torno de nós. Como quem diz, se aconteceu uma vez, a gente já cria uma repulsa com relação a outra pessoa. E vai piorando a situação, porque aquela camada que eu coloco ali para me proteger é como se cada coisa que geralmente é com a sogra, né? Geralmente a gente tende a proteger os pais e ser contra mais ou menos sogra e sogro. E aí a gente vai criando uma camada de proteção, a gente só vai engordando ali essa camada contra nós, até o ponto que a gente Verdade. vê das pessoas ficar insustentável a relação. Eu não suporto minha sogra, eu não suporto meu sogro. N situações. Eu não gosto que meus filhos vão para casa deles e tudo mais. E às vezes isso começou como mal entendido. Às vezes começou simplesmente porque minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe falou alguma coisa e eu trouxe aquilo para o pessoal. E às vezes não era sobre mim. Só que a gente está vivendo uma sociedade que traz tudo para si. Então, se a minha sogra falou determinada coisa, é sobre a coisa, não é sobre mim. Mesmo que ela fale, sei lá, eu acho que quem mora perto, vou dar um exemplo que veio aqui na minha cabeça. Tem que levar a criança para a escola a pé, porque faz bem a criança andar e tudo mais. É uma opinião dela. Mas às vezes, no seu caso, de acordo com o seu trabalho, de acordo com o tempo disponível que você tem para levar a criança ou não, de acordo com a periculosidade do lugar que você vive, né? De N situações, aí você mora longe da escola, que no seu caso você vai levar de carro. Mas ela está falando numa situação de morar perto, da criança às vezes fazer uma atividade física nessa ida e volta da escola. Há casos e casos. E aí a pessoa toma para si, como se minha sogra está me criticando, porque eu levo a minha filha na escola de carro. E aí aquilo cria uma barreira entre nós. E aí uma outra coisa que fala, eu boto mais uma barreira. Quando eu vou ver, essa barreira já está grossa, espessa. E muitas vezes não é tão pessoal assim. Então, para que a gente tenha boas relações com as pessoas, a gente precisa ter esse filtro que separa o que é pessoal, direcionado a mim, e o que não é. É. Você quer falar alguma coisa? Eu estava aqui lembrando que as minhas avós, as duas, quando se casaram, foram morar um período na casa dos sogros. E isso era uma prática muito comum. O padre Paulo até coloca isso em algumas formações, que era normal que houvesse ali uma comunidade para dar aparato àquela nova família. Porque muitas vezes a gente talvez não tenha a noção da magnitude do que é um casamento, de como é difícil às vezes se relacionar. E o que as minhas avós colocaram é como eu aprendi nesse período. A minha sogra me ensinou muitas coisas. Porque também existia uma disposição e uma humildade, que eu acho que hoje a gente perdeu muito a conservação do tradicional e do que os mais velhos têm. Parece que tudo que é velho é ruim, né? Mas as coisas mudaram, o mundo mudou. Talvez aí esteja o problema, nessa grande mudança. E de eu achar que os mais velhos não têm nada para me ensinar, e eles É têm uma muito. falta de humildade. Exatamente. Né? De E reconhecer que a pessoa é mais vivida, mais experiente e que ela pode me ensinar várias coisas. Quem sou eu nos meus 30 anos de vida com uma sogra com 60, com 70? Que pode me ensinar várias coisas. que tem Então, muitas vezes esse olhar de mãe, né? Também. por que
não vê a sogra como uma segunda mãe, o sogro como um segundo pai. Mas, na verdade, as pessoas trazem tudo para o pessoal, se doem com muitas coisas. E aí fica sempre essa questão de que eu estou sendo atacada. E às vezes não. Né? Foi semana passada. Meu marido pediu para eu fazer uma coisa de comer que eu não sabia fazer. Eu nunca tinha feito na vida e eu não sei nem se eu já tinha comido. Porque eu comi ao fazer e não lembrava do gosto, mas que eu achei super gostoso. E aí, ele aprendeu a comer isso aonde? Na casa dele. O que eu fiz? Liguei para minha sogra. Falei assim, como é que... Ô, Ângela, como que eu faço tal coisa? E aí a minha sogra foi me dando as dicas. Você faz isso, faz assim, faz assado. Eu fui anotando aquilo dali. E aí fiz. E ficou bom. E eu nem sei... Gostei. É uma coisa que eu farei mais vezes. Que eu nem sabia que eu gostava. Não lembro se eu já comi. Mas é isso, a gente contar com a ajuda do outro. Ai, Nem será? tudo. Oi? Uhum. Não tinha travado aqui, mas foi só rapidinho. Nem tudo é um ataque, né? Por que não ter essas pessoas, né? Por que não se considerar um filho deles também? E tê-los como uma segunda mãe, como um segundo pai? Sim, e mesmo que isso não seja possível, ter muitas vezes aquela educação e o respeito necessário, e principalmente às vezes ouvir e não rebater, ouvir, sorrir e falar, não, tudo bem. Mesmo que Exatamente, eu você. posso concordar. Porque muitas vezes eles também não vão conseguir entender, às vezes, por que que você faz o que você faz, da forma como você optou fazer. E se você está 100% seguro do que você está fazendo, tudo bem que alguém questione. Ah, Sim. mas não deveria ser assim. Ah, mas você devia fazer tal coisa. Tá bom, tá tranquilo. Exatamente. E uma coisa que acaba influenciando muito nisso é a questão da dependência que a gente às vezes tem de pai, mãe, sogra e sogro. Tem casais que às vezes moram em outra cidade e são completamente independentes. Inclusive financeiramente, outros são mais dependentes. Seu fone está dando uma chiada. Ah, eu guardei uma aqui, melhorou? Sim. Ah, ok. Então, essa questão da dependência, por quê? Acaba que quanto mais eu dependo dos meus pais, ou de sogra e sogro, acaba dando uma certa liberdade de uma opinião, Sim, de uma tentativa maior de conduzir aquilo dali, de opinar sobre aquilo e querer que você faça desse jeito. Então, sim. às vezes, eu não tenho com quem deixar meu filho, eu vou precisar deixar com a minha mãe. Então, eu vejo uma relação totalmente proporcional, né? Quanto maior é a dependência, e aí você também, por contar com essa ajuda, acaba se sentindo mal de contrapor tudo, de questionar tudo. Então, eu É, vejo uma relação proporcional a isso. Quanto mais a gente depende do outro, seja em ajuda, no financeiro, em N situações, acaba tendo que tolerar certa coisa. É igual quando a gente mora com os pais, né? Quando a gente mora com os pais, várias coisas a gente não concorda. A gente fala, quando eu tiver minha casa vai ser diferente. Mas se eu moro ali com o pai e mãe, se eu dependo deles, eu vou ter que aceitar aquela atitude que eles têm tomado. Agora, o dia que eu for independente, tiver a minha casa, pagar as minhas contas, me sustentar, isso me dá uma liberdade de aquilo que eu não concordava fazer diferente. é. Mas eu acho que principalmente também não esse movimento de repulsa ou às vezes de revolta, uma certa revolta, não um fazer diferente movido por esse sentimento ruim, mas um fazer diferente só entendendo que às vezes dá para melhorar um pouquinho.
Porque nós recebemos e carregamos muita coisa dos nossos pais e, e é muito bacana que a gente possa englobar também o que teve de bom, né? E não só repelir e falar, Sim, não, não quero, não, não quero, poxa, teve algo de bom. Às vezes a gente alimenta a revolta da adolescência, né, com os limites. E limites é bom. E eu percebo, às vezes, muitas famílias perdidas, às vezes até no relacionamento só entre marido e mulher, porque não consegue estabelecer limites, não consegue delimitar ali os valores do casal, não consegue ter essa sintonia de contorno daquela relação, sim. né? E as pessoas acabam ficando perdidas. Então, assim, se revolta tanto com o que já existe que parece que nada serve. E, na verdade, existe um valor em tudo, no que é novo e naquilo que é anterior a nós. Até porque nós estamos dentro de uma construção de muitas e muitas gerações. E nós temos que aprender com todas. Todas acertaram e erraram em algum ponto. Sim. O casal precisa, né, ter um diálogo aberto, né? Precisa ver o que é melhor para a situação. Essa conversa mesmo aberta precisa ter esse limite, né? Do que cabe a nós decidir e o que a gente pode abrir para algumas pessoas. E isso vale para amigos, para outros tipos de familiares, não só para essas pessoas específicas aqui que a gente está falando, vale para tudo. Então, assim, a gente precisa ter esse filtro também do que falar, com quem falar. Às vezes são decisões que cabem à esposa e ao esposo, e que muitas vezes a gente está abrindo para terceiros. É, O casamento precisa ser essa muralha. Há coisas que eu preciso resguardar. Há coisas que são só nossas. Então precisa ter um filtro do que falar e o que não falar. Com quem falar, com quem não falar. até porque os pais, e aí nesse caso, geralmente, em predominância da mãe, a mãe, lógico, vai comprar as dores do filho ou da filha nesse sentido. Exatamente. E acabar perdendo um pouco do equilíbrio. De uma imparcialidade. E É, muitas vezes, se eu falo que o meu filho ou a minha filha está errado, se essa pessoa for vitimista, também já vira uma outra tempestade no copo d'água. Como assim a minha mãe não está me apoiando e está apoiando o outro? Aí é verdade. é outra confusão. E sempre quando a gente precisar, né, impor um limite, falar alguma coisa, é sempre eu falo com os meus pais. Eu não vou lá falar com a minha sogra ou meu sogro. Óbvio, há situações de doença, de N situações. É porque hoje até estava conversando com uma amiga de um caso que realmente a nora vai ter que conversar com sogra e sogro, né? Então, mas um caso específico. Mas na É, maioria, de maneira geral, na maioria das vezes, a gente precisa, eu converso com os meus pais. O meu marido conversa com os pais dele. Sempre quando ou precisar ter um limite. porque eu também acho, eu percebo, né? Eu, por exemplo, conheço muito mais os meus pais, a minha mãe, agora nesse caso, e eu sei às vezes quando talvez passe do limite. Da mesma forma, o esposo conhece muito melhor os pais dele e sabe quando às vezes está passando. Sim, Então, ter essa medida de quando um precisa colocar limites na sua família de origem e falar assim, não, peraí, não é bem assim, né? Assim eu não concordo, esse tipo de atitude com a pessoa que eu escolhi não cabe. Então, nem todo mundo passa por isso, mas algumas pessoas passam muito por isso. E aí, quem tem que se posicionar é o filho ou a filha, no caso, sim, né? E em casos mais graves, de realmente condutas assim muito inadequadas, é muitas vezes ter a coragem de dizer assim, olha, com muito amor que eu tenho por vocês e eu vou estar aqui sempre.
para ajudar, e isso é importante, porque se algum dia algum dos pais, por pior que tenha sido, ou por mais difícil, se eles precisarem de ajuda, ajuda real, de cuidados, nós precisamos estar lá. Ah, mas não merece, nunca isso, ah, nunca aquilo. Não importa, né? É uma pessoa e eu preciso estar ali, honrar naquela necessidade. Então, se eu posso honrar, se o filho pode honrar, de maneira financeira, de maneira de cuidados mesmo, né? É ter esse olhar também. E nisso não impor limites, falar assim, olha, se eles estão bem, está tudo ótimo, olha, a conduta de vocês não dá para continuar. Se permanecer esse tipo de conduta, eu vou me afastar. Mas saiba que eu estarei caso vocês precisem. Sim, Essa porta da necessidade precisa estar aberta, embora talvez realmente aquele casal precise se afastar da família de origem, porque às vezes é necessário. sim, com E certeza. é parte da vida adulta e principalmente de você formar outra família, caso seja necessário você ser capaz de dizer, falar assim, olha, lhe amo muito, né, para os pais e tudo, mas devido a esses comportamentos, eu vou ter que me afastar. E me dói fazer isso. Mas independente disso, todas as vezes que precisarem, eu estarei aqui. Sim, E aí também não ficar cultivando mágoa, né, gente? Porque aí já é um outro caminho totalmente diferente do que é bom e do que deveria ser quisto. sim. A gente tem que ter um cuidado também, falando ainda dessa blindagem no casamento, do que eu digo também para o meu pai, porque geralmente a gente conversa mais com o pai e mãe, talvez até mais com a mãe. Então, do que eu digo e do que eu não digo, porque uma vez a palavra proferida, nunca mais ela volta. Não, Então, um problema que possa ter acontecido comigo e o meu marido, eu vou contar? Eu não vou contar? É, porque a minha mãe pode ficar preocupada, igual você disse, né? Geralmente há uma tendência em proteger o filho. Então, às vezes, né, uma coisa que facilmente, talvez, eu e meu marido, a gente passou por algum problema, a gente conseguiu resolver e, né, superamos, bola para frente e aquele problema ficou lá para trás. Às vezes, lá na cabeça da minha mãe, que eu disse isso, sempre vai ter uma preocupação. Nossa, olha como o meu genro tá agindo em tal situação. E às vezes aí fica uma preocupação, uma perguntação, uma intromissão, sempre. E talvez era uma coisa que não era para ter falado. Às vezes era é. uma coisa do próprio casal resolver. Ou então mesmo que precisasse, né, assim, de uma opinião, por exemplo. Temos aí muitas fontes. Talvez você não tenha necessariamente um amigo, uma amiga com a sabedoria suficiente, que isso também é importante, não dá para, né, Boa pedir opinião tarde, para todo mundo. Ou às vezes um tipo de diretor espiritual, né? Na Igreja Católica nós temos os padres, ou um diretor espiritual escolhido, enfim. Nas outras igrejas também imagino que tenha pessoas que têm uma certa sabedoria, uma experiência para dar uma palavra e até mesmo a depender do caso, porque nem sempre também é resolvido dentro da religião, nós temos os terapeutas, né? Então, às vezes a gente está tão focado no problema que a gente não está vendo o horizonte diante de nós, porque sempre há um horizonte gigante. E a gente está tão aqui focado, a gente só está vendo aquele caminho. Então vem uma pessoa e fala, não, peraí, deixa eu abrir o leque para você. Olha, tem essas opções todas aqui, né? Vamos dar uma olhada melhor? O que está E às vezes uma faltando a gente pessoa de ver? fora é melhor para fazer isso do que uma pessoa de dentro. E também, eu estava até falando agora, existe um problema que às vezes já está assim, desse tamanho. Só que o princípio do problema é voltar lá no início, olhar para aquele primeiro passo que precisa ser dado de novo. Porque a gente vai perdendo, às vezes, no casamento algumas coisas.
E aí você volta e fala, não, mas espera aí, para a gente chegar aqui num diálogo ideal, numa convivência ideal de casal, a gente precisa voltar. Vamos voltar lá no início, o que está faltando? Está faltando talvez um estar mais presente na vida do outro, né? E aí é preciso ter muito essas sutilezas, esse olhar um pouco mais amplo. E a gente precisa saber também quando pedir ajuda, o que às vezes é muito difícil. Reconhecer que eu não dou conta sozinho. Exatamente. É um exercício de humildade também. Reconhecer, olha, não estou dando conta, né? E hoje cedo eu atendi uma paciente que me disse isso. Todo mundo olha para mim como se eu fosse uma fortaleza e vem depositando coisas sobre mim, mas eu não sou. Eu não estou dando conta sozinha. Tá pesado o fardo. Então é um exercício de humildade, né? A gente reconhecer que a gente não está dando conta. Então, busca uma ajuda. Isso é ótimo. Isso é ótimo. A Persita colocou aqui que o sogro ainda tem raiva da esposa de um irmão falecido. Eu vejo essa dinâmica muito, muito presente na vida de muitas pessoas. Um ente querido vem a óbito, e daí aquele esposo que fica, muitas vezes ele tem reações e atitudes que a gente não concorda, que a gente não acha devido, e é muito complicado quando a gente tenta entender essas relações, porque aquela pessoa também sofreu uma perca. Como que ela lida com a perca? Tem pessoas que não lidam, tem pessoas que fogem, né? E às vezes tem pessoas que já entram num outro relacionamento muito rápido. Então, assim, muitas vezes a dinâmica familiar, ela fica ali um tanto abalada, porque fica parecendo que a outra pessoa não tinha tanto valor assim. Só que às vezes é só uma incapacidade de lidar com a própria solidão de quem ficou. Eu às vezes vejo muito essa questão assim, né? Você ficou sozinha e você não consegue lidar consigo mesmo. E aí, às vezes, num ato assim, quase de desespero, né? Você busca ali preencher logo aquele vazio. Às vezes no lugar errado, às vezes de maneira irracional até, muito, muito rápida, mas é a forma com que a pessoa lida e é muito complicado quando a gente tenta entender e principalmente julgar esse tipo de situação. A gente, a gente, infelizmente, não vem com um manual de instruções. O outro É, também não vai fazer aquilo que eu espero. Então, há coisas que o outro faz e que me chateiam, realmente. Né? E aí a situação, às vezes, vai ficando depois mais complicada e tudo mais. Mas a gente não tem manual. A gente não tem um conjunto de regras a ser seguido quando eu compro um produto e eu vou aprender a mexer, tem um passo a passo ali. O ser humano não tem isso. E aí, por diversas situações, eu acho que a gente também tem que se autoavaliar e olhar para dentro de nós, né? Será também que eu não sou uma pessoa chata, que eu estou vendo problema em tudo? Que às vezes eu firo com o que o outro fala, cara, mas talvez eu sou uma pessoa que vê problema em tudo. Às vezes nada para mim tá bom, nada me agrada. Se venta para a direita, tá ruim. Se venta para a esquerda, tá ruim também. Tem pessoas que é muito difícil de agradar. Que tem tem. dentro de si uma reclamação sobre tudo. Nada tá bom. Tem pessoas que vêm, olham para o copo com água pela metade e sempre enxergam o copo meio vazio. Não conseguem olhar para o copo meio cheio. Então, será que não sou eu que tenho que ajustar o meu olhar sobre as situações? Será que não sou eu que tenho que controlar com esse limite do que falar para os de fora ou não?
É, e assim, essa dinâmica com os pais e com os sogros, eu acho muito importante que a gente coloque primeiramente o respeito em primeiro lugar. Então, se houver respeito, tudo bem que eu me cale uma vez ou outra, tudo bem que eu releve, ou que seja todas as vezes. Porque às vezes eu preciso perceber que, a depender da idade e do tipo de criação, de educação que as pessoas tiveram, elas não vão conseguir simplesmente ver o meu lado. Ah, mas ninguém vê o meu lado. Tá tudo bem, sabe, se isso não acontecer. E ter essa máxima de respeito, de não, é uma convivência necessária nos momentos que for necessário. É um respeito, é no aniversário, é numa data comemorativa. Se tiver filhos, muitas vezes, entender que eles não vão entender a alimentação que você quer dar, o tipo de educação que você quer fazer. E, em alguma medida, tá tudo bem. Porque se você não vive na casa dos seus sogros ou na casa dos seus pais, a criança ela vai conseguir entender que talvez ali na casa dos avós tenha aquela quebra em algum aspecto de uma certa regra, mas que é só ali. E essa é a magia de estar na casa dos avós. Ai, porque na casa da vovó tem doce, né? Ai, porque na casa da vovó rola um chocolate de vez em quando. Na minha casa, minha mãe não deixa, só no domingo, só no sábado. Ou então, da criança conseguir dizer às vezes. O meu filho, às vezes, ele sai e ele se lembra de algumas ordens, eu já vi umas situações engraçadas, dele dizer assim, que dia é hoje? Não, mas eu só posso no dia tal. Sábado mesmo ele falou assim, mamãe, que dia é hoje? Eu disse, é sábado. Aí ele disse assim: e sábado eu posso doce, não posso? Eu disse: pode nos momentos adequados, né? E na quantidade, mas assim, ele é até bem disciplinado. E às vezes está lá na casa dos avós, e os avós até falam assim: não, mas né, não tem problema. Mas a criança, ela tendo aquela relação de confiança com você, ela sempre vai contar: olha, eu saí e comi tal coisa, porque a vovó disse que podia. E aí Sim. você vai ficar chateado todas as vezes? E se você também não gostar, já comeu, já está comido, já está no estômago. Vai fazer o quê? Já, Vou mandar a exatamente. criança vomitar? Então, assim, a gente precisa ter uma certa tolerância, né? É, é normal aos pais darem uma criação mais rígida para os filhos, mais ordenada, afinal de contas, a missão de educá-los está sobre os pais. E os avós seriam um pouco mais tranquilos com relação a isso. Por quê? Geralmente está na casa do avô, da avó no final de semana, no aniversário, então é um momento que essas coisas de comer, besteira e tudo mais, cabe nesses momentos. É o que eu dizia. Se eu dependo muito, óbvio, se uma vez eu trabalhava no comércio, chegou uma avó e falou assim: eu vou comprar várias balas pro meu neto, que não sei tem. A minha nora, ela não gosta que eu dou bala pra ele, não, mas eu dou assim mesmo. Ou seja, uma afronta, né? Uma afronta e é um negócio. Há momentos, né? Não quer dizer que eu vou deixar a criança comer um balde de doce. Mas Sim. o tom que ela falou foi bem afrontoso. Mas, então, se eu não quero que, sei lá, dia de semana meus filhos não comam e tudo mais, mas às vezes eu dependo de deixar os meus filhos na casa da minha mãe. E aí? O que faz? É o que eu falava. Quanto mais independência a gente tem, mais a gente consegue controlar as regras do jogo. E é normal que os avós que já estão geralmente aposentados, mais velhos e tudo mais, queiram curtir um pouco mais os netos.
sejam mais permissivos em algumas coisas. Muitas vezes a gente também quer ser, só que com essa missão de educar, o nosso coração está dizendo sim, que queria conceder aquela coisa, mas a nossa boca diz não. A razão vai precisar muitas vezes vencer a emoção dentro dos pais. Exatamente. E, assim, eu acho que a nossa principal mensagem para hoje, nessa relação de pais, mães e sogros, é o casal ter bem estabelecido entre eles as nuances de tudo isso, de toda essa convivência, né? A importância que cada um dá à família, porque muitas vezes isso é distinto. O peso e a importância da convivência de um para o outro, o nível de sincronia, é distinto. Nós somos, cada pessoa é muito diferente. Então, os dois dentro desse consenso, e por mais que, para mim, a minha família não é assim tão presente, não é assim, a pessoa é mais desligada. Não, mas para a pessoa com quem eu casei, a família é muito importante. Então, eu preciso me submeter mais à presença. E nunca esquecer dessa relação, né, que já colocamos aqui, do respeito, do valor, de estar ali. Gente, em algum momento, ou nós, ou aquela pessoa vai deixar de estar disponível. Então, nós também não podemos esquecer disso. Somos pessoas e passamos. Então, é o natural que sejam os mais velhos primeiro? Mas nem sempre é o que acontece. Então, nós estamos ali diante de pessoas e isso não pode sair do nosso horizonte. Porque senão, muitas vezes, a gente só olha para aquele momento de chateação, para aquela resposta mal dada. Não, mas espera aí, eu estou diante de uma pessoa. Isso aqui vale muito pouco, sabe? Então, assim, perceber que aqueles momentos eles vão deixando de existir com o tempo, sabe? E que pode deixar de existir até por uma mudança geográfica, mudança de cidade, por exemplo, que pode Sim. acontecer, às vezes, inesperadamente. Então, ter se suportar, essa linha de caridade, um pouquinho dessa humildade também de receber e não precisar responder. Muitas vezes a gente acha, mas eu precisava responder. Às vezes não precisa responder. Só Sim. escuta, sorri e tá tudo certo. E depois você continua seguindo a sua vida. E muitas vezes a gente pode também tentar se colocar no lugar do outro. Será que se fosse eu nessa posição, eu também não ia querer fazer tal coisa? Uhum. Porque é fácil julgar o outro. O difícil é se colocar no lugar. Talvez se fosse eu lá na situação, eu também estaria fazendo a mesma coisa que a minha mãe, por exemplo. Né? Só que hoje a gente tem essa responsabilidade enquanto pai. Então, o carro anda mais apertado ali. Mas talvez, se for você quanto vó, você faz as mesmas coisas que a sua mãe fazia pro seu filho. Com certeza. Ai, isso é É verdade. fácil criticar, difícil se colocar no lugar do outro. É verdade. E é isso, a gente não perder o valor que eles trazem de uma vida inteira. E às vezes só observar. Observar, ver o que que dá para pegar, o que que a gente consegue. Às vezes peneirando um pouquinho, mas sempre tem coisas que dá para trazer para a nossa vida, com certeza. Sim. E no E final pra... sobram as boas lembranças das coisas que fazíamos na casa dos avós. Exatamente. Né? A gente cresce, os avós, eu já não tenho mais os meus, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. E sobra o quê? As boas lembranças. Talvez com o pai e a mãe, né? A situação era mais rígida ali, porque realmente tem de ser. Mas o avô e a avó é essa ternura, essas lembranças que a gente traz dos nossos avós, das coisas que a gente não podia fazer em casa, mas fazia na casa dos avós. Às vezes os nossos pais não tinham tempo de fazer tal coisa, mas os avós tinham. E os avós vão passar, né? Todos nós vamos passar.
E aí vai sobrar essas boas lembranças também. Então, será que precisa também criar caso com tudo? Óbvio que há pessoas sem noção por todo lado, né? Então, mas a gente precisa ter esse fio condutor, assim, né? Do que realmente é prejudicial, que os meus pais, a minha sogra e meu sogro fazem para os meus filhos que realmente não condiz, ou tem coisa que dá para relevar. E isso ser definido enquanto marido e mulher, né? Fazendo do casamento essa fortaleza mesmo, da gente dizer as regras, o que convém e o que não convém para os nossos filhos. Desse Exatamente. controle está nas mãos dos pais. Exatamente. Bom, e eu acho que é isso hoje, dona Marta. Me agradeço muitíssimo. Ah, foi ótimo passar essas 3 segundas-feiras. Então, quem está aqui pode ter perdido, né? Falamos na primeira semana sobre o namoro, mais sobre a fase do namoro. Semana passada falamos sobre a comunicação, o diálogo e tudo mais. E hoje terminamos com pai, mãe, sogra, sogro e essas intromissões que porventura possam chegar. Mas foi ótimo. Muito obrigado, Laíla, pelo convite. Sempre Imagina. bom falar sobre algo que é tão caro para mim, que é famílias. Sim, eu tenho meu coração quando eu falo sobre famílias, meu coração bate diferente porque é um lindo projeto de Deus e que eu busco, né, com o meu trabalho, contribuir para que mais e mais pessoas vivam bem, se dê bem uma com as outras, né? Talvez eu esteja um pouco errada, mas eu tenho essa tendência de olhar para o copo sempre meio cheio e nunca meio vazio. Então, às vezes, eu idealizo até demais, né? Não sei se eu cometi isso aqui nessas 3 segundas de Não. live, mas eu tenho essa tendência de olhar para o lado positivo e colocar a boa intenção ali. Então, perdoe se eu cometi esses equívocos, mas realmente é algo que faz meu coração bater diferente, esse bem, essa fortaleza que deve ser, e esse bem que é a família. Mas se essa esperança otimista não tiver muito dentro de nós, como que a gente vai dar isso para os pacientes? Se não uma pessoa chega e me conta, às vezes, uma história triste, e eu vou dizer assim, coitada, sua vida, né? Então, assim, eu acho que o terapeuta ele tem esse dever de ver o copo meio cheio, mesmo que ele tenha só um dedinho d'água, porque esse dedinho d'água é suficiente para, às vezes, matar a sede, E é né? o que eu E sempre eu, penso. É melhor ter um dedinho de água do que não ter nada. Poderia estar seco. exata, não, sempre pode piorar. E aí é que tá, né? Até semana passada eu falei um pouquinho sobre isso, que mesmo quando eu não tenho o que fazer, eu tenho como suportar. Eu tenho como crescer e amadurecer, mesmo que seja na rigidez de aguentar aquela pancada da vida. Então, se nós, enquanto terapeutas, a gente não tem essa pitada a mais de esperança, como que a gente vai levar isso? Então, é aquela coisa de olhar realmente para a realidade e conseguir dizer que tem algo de bom. Como a A Maísa disse, esperança. tem um ouro ali escondido, às vezes ele está assim mais escondido, às vezes ele está meio sujo, mas tem um ouro ali. Vamos cavar que a gente vai encontrar. Então, A acho que a gente precisa esperança. ter esse olhar. É, exata, a esperança, com certeza. E a esperança nas pessoas. Por mais difíceis que elas sejam no relacionamento a dois, com a família, com os amigos, com os intrometidos, a esperança. Uma A pessoa tem esperança. sempre jeito. Uma pessoa nunca está acabada Perdido. até Não o há último caso suspiro. perdido. Exatamente, não há. Só depois Existe que morre. Aí esperança. quando morre, aí realmente não há o que fazer. Mas enquanto há vida, há esperança de que possa É, mudar, de que as coisas possam ser melhores. exatamente. E é isso, Marta. Obrigada. De nada.
Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem aqui, né? Mesmo quem vai assistir depois e ter acompanhado a gente nessas 3 semanas. Muito obrigado pela presença, foi muito importante para nós. E é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Beijinho. Beijos. Bom, e agora para encerrar, eu só gostaria de convidar mais uma vez, tem um link na minha bio, e lá tem o link do meu YouTube, onde eu tenho uma playlist que eu falo sobre o livro O Poder Oculto da Amabilidade, que é esse aqui. E é um livro muito interessante, principalmente para essa dinâmica de relacionamento, casamento, que não é uma construção de um dia nem um mês. E às vezes a gente olha e fala assim: ah, mas eu já luto há 5 anos. Ah, mas eu já luto há 10 anos. Ótimo. Vamos seguir lutando, porque precisamos lutar até o nosso último suspiro. Ou dizendo até um pouco mais, até 5 minutos depois do nosso último suspiro, nós temos esse dever, esse chamado. Se eu formei uma família, eu preciso lutar por ela. Até quando? Até 5 minutos depois do último suspiro. Porque é muito valioso o que a gente constrói, né, de relações com as pessoas e dos frutos. Então é isso. Vamos cuidar dessa árvore que é o casamento, para que todos os frutos, sendo filhos ou não, sendo trabalho, sendo a nossa vida externa como um todo, sejam frutos saudáveis, que tenham também coerência com essa árvore, com o que a gente plantou lá atrás. E às vezes é preciso também olhar um pouquinho para trás, perceber, não, peraí, parece que eu estou perdendo um pouco o eixo, deixa eu voltar. Voltar no tempo, prestar atenção, respirar, encher o nosso peito desse ar, desse sopro da vida que recebemos no início de Deus e tentar retornar. O que que eu esqueci? O que que eu estou perdendo nesse turbilhão da vida, né? Agradeço a todas as pessoas que tiveram na live conosco, todas as pessoas que vão ver também depois. E qualquer coisa, estou sempre aqui disponível, de verdade. Não é da boca para fora, não, tá bem? E obrigada, Pecita. Beijinhos, um ótimo almoço. E agora eu vou correr ali que meus pequenininhos me esperam também. Tchau, tchau.